Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Mais um programa Política na Veia. Esse programa aqui é uma parceria entre a Carta Capital, a TV GGN do Luiz Nassif e o Fora da Política não há salvação, do cientista político Cláudio Couto. A gente, obviamente, tem vários temas para discutir, o conflito em Gaza ou a reação israelense em Gaza continua firme, há toda essa discussão ali na ONU que não anda, mas a gente hoje vai dedicar o programa aqui, pelo menos na parte inicial, sobre esse 1 ano da eleição do Lula, lembrando que ontem, 30 de outubro, tivemos aí, completou-se aí 1 ano da vitória do Lula no segundo turno sobre Bolsonaro, essa vitória difícil, muito complicada. E antes da gente aqui entrar no tema principal, eu até pediria para quem não está assistindo que mande aí as suas recordações daquela noite do dia 30 de outubro. O que vocês se lembram daquele dia? Um dia que foi assim, de uma apuração até rápida, mas angustiante para muitos brasileiros. Eu, obviamente, isso marca um outro momento do Brasil, mas eu já acho que a gente, nesse momento, está também, de novo, num reinício, vamos dizer assim, ou numa necessidade de um reinício. O Lula fez a operação no quadril, voltou estava trabalhando no Palácio do Alvorada, mas na semana passada voltou ativa no Palácio do Planalto, e ontem, inclusive, nesse marco de 1 ano da sua eleição, ele convocou uma grande reunião de ministros, porque parece que nesse momento o governo está precisando aí de um novo fôlego, um novo gás, só para lembrar algumas coisas. As pesquisas de opinião também têm dado uma queda no apoio ao Lula, mas ela advém de alguns pontos. Primeiro, que a economia brasileira está patinando, né? Você tem uma geração de posse de trabalho já num ritmo menor do que vinha, e num ritmo menor do que aconteceu no ano passado. Você tem sinais ali de um crescimento mais contido. Ao mesmo tempo, o Lula tem tentado aplacar alguns problemas, por exemplo, com o Congresso, e conseguiu meio que domar. O Arthur Lira, nesse momento, é um sujeito feliz, acabou de receber a Caixa Econômica, mas o Senado, o problema agora aparentemente está no Senado, com a dupla Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco. Aí parece até um jogo assim de policial bom e policial mau. O Senado e a Câmara se revezam nesse momento. O Alcolumbre está querendo voltar ao comando do Senado e tem feito aí vários acenos para os senadores bolsonaristas, e isso leva a um conflito com o Supremo, que complica a situação do Lula. Ao mesmo tempo, todo esse jogo dificulta, por exemplo, a nomeação do Lula do novo ministro do Supremo, do Procurador-Geral da República. Aí o Lula disse, para mim, uma obviedade sobre o déficit zero no ano passado, e aí o Haddad veio se explicar. Quer dizer, é uma situação não muito assim, vamos dizer assim, não é um momento mais feliz e mais produtivo do governo, mas eu queria começar, Couto e Nassif, bom dia, mas bom Couto, é isso, você concorda comigo? Você acha que o governo está precisando de um novo rumo, um novo projeto, uma nova ideia, precisa retomar o ponto? Esse marasmo não é preocupante? Olha, Sérgio, eu acho que esse marasmo, na realidade, ele decorre de uma imensa dificuldade que esse governo tem de estabelecer uma relação produtiva com o Congresso Nacional, em primeiro lugar. A gente está falando de um Congresso que já falei isso outras vezes e vou repetir aqui, o Congresso mais difícil para um governo desde a redemocratização. E acho que há várias razões para isso. Uma primeira, mais imediata, é a composição desse Congresso. A gente está falando de um Congresso muito à direita, mais à direita desde a redemocratização, com um presidente que é um presidente de esquerda. E aí, consequentemente, mesmo que você tenha, e aí já é um reflexo dessa composição do Congresso, um governo híbrido, né, um governo que tem ali um pouco de tudo, né, inclusive até, como você bem lembrou agora, tem uma figura como o Lira, com presença importante no governo, ganhou uma caixinha, né, o Lira, e essa caixinha deve realmente tê-lo deixado feliz, mas não se sabe o quanto, né, se é feliz o suficiente para apoiar o governo. Esse governo vai tendo que se compor internamente de forma muito heterogênea, ao mesmo tempo
todas as concessões que faz a esse Congresso muito à direita são insuficientes para trazer para si o apoio de uma maioria consistente, de uma maioria sólida, estável, né, previsível, vive o tempo inteiro ali imaginando o que vai ser o próximo processo de votação, um espaço em que havia até recentemente algum conforto, que era o Senado, já se mostra um espaço mais complicado. Nós temos hoje uma hostilidade do Senado, melhor dizendo, tanto em relação ao Supremo como em relação ao Poder Executivo. Haja vista, por exemplo, essa votação recente aí, em que o nome indicado para a Defensoria Pública da União foi rejeitado, que é um evidente cartão amarelo para o governo, para mostrar que há ali uma insatisfação e de que o governo vai ter que fazer maiores concessões. É também uma forma de revelar que um certo cenário róseo, que alguns tinham pintado a respeito da composição do Senado como um espaço mais favorável ao governo, não é tão róseo assim. Esse também é um Senado muito mais à direita do que sempre foi. E aí você tem o quê? Um centrão muito poderoso e, ao mesmo tempo, um núcleo mais ideológico, não vou nem chamar de programático, ideológico, muito maior à direita do que foi historicamente. Resultado, toda a negociação se torna mais difícil. Não bastasse, saindo aqui da coisa mais imediata, mais conjuntural, a gente tem um Congresso que foi se tornando mais forte, mais poderoso na relação com o Executivo de 2015 para cá. Eu estou situando 2015, primeiro ano do segundo mandato da Dilma, porque 2015 é quando se tornam impositivas as emendas individuais. Lembrando que isso era uma briga que já vinha de muito tempo. O Antônio Carlos Magalhães já falava em orçamento impositivo lá atrás, né, exigindo algo assim para aumentar o poder do Congresso frente ao Executivo. Não levou. Isso foi acontecer com Eduardo Cunha na presidência da Câmara lá no primeiro ano da Dilma, do segundo Dilma, né, o que já mostrava o enfraquecimento da presidente, mas que, ao estar enfraquecida, ao não ter uma relação positiva com o Congresso, ao ter minado a sua relação com o Congresso ao longo de todo o seu primeiro mandato, abriu espaço para esse avanço veio e ficou, porque isso é uma mudança institucional importante. Aí vem o Temer, e ele, embora alguém com traquejo na relação com o Congresso, tanto que já tinha sido 3 vezes presidente da Câmara, vamos lembrar disso, era presidente do PMDB, sabe-se lá desde quando. Ele, num começo ali que parecia que ia fazer avançar a sua agenda, leva um torpedo no meio da fuça, que é o torpedo da JBS, e se vê enfraquecido, fica muito mais no jogo defensivo de sobreviver. E no último ano, com a intervenção federal do Rio de Janeiro, perde toda a possibilidade de emendar a Constituição e perde a sua agenda de emendamento constitucional, que é parte importante das relações executivo-legislativo no Brasil desde 88, e aí é um presidente que você vê enfraquecido, o Congresso ganha mais peso. Vem o Bolsonaro, abdica de liderar a relação com o Congresso. Ao abdicar, num primeiro momento, pelo menos você tinha ali o Rodrigo Maia, que tinha uma agenda que convergia com a política econômica do Paulo Guedes, avançou ali aquela reforma da Previdência, que já tinha sido herdada do Temer, mas que tinha ficado pelo caminho, pelas razões que eu acabei de mencionar quando falei do governo Temer. E aí depois vem o predador, o Lira. Quer dizer, no momento que o governo consegue ter uma relação menos atritada com o Congresso, vai ali um presidente que é um predador, esse sim. Não dá para dizer que o Rodrigo Maia tinha esse mesmo perfil, tinha uma agenda liberal, é outra história, mas não era esse predador que é o Lira. Só que aí, um presidente de Câmara que lidera ali o processo sem nenhuma agenda substantiva efetiva. O negócio ali é absorver recursos, é alocar na base eleitoral, é se fortalecer eleitoralmente, é comandar o processo sem ter uma agenda de país, né, seja ela qual for. E aí a gente chega nesse cenário que está agora. Vem as emendas de relator, já tinha vindo no primeiro ano do governo Bolsonaro as emendas impositivas de bancada. Então, veja, o Lula herda um Congresso muito mais fortalecido, muito mais à direita. É muito difícil, o resultado, tudo vai parando. E ainda mais, explode no meio do caminho, não à toa o governo está tentando dar uma resposta a isso, uma crise na segurança pública, né, que a gente vê no Rio de Janeiro com esses últimos episódios, mas que são mais um espasmo de um problema de longo prazo, de longa duração. A violência, inclusive em estados governados historicamente pelo PT, o caso da Bahia, aí, com uma polícia que é violentíssima, já é hoje a polícia mais violenta do país, em termos de grau de letalidade, na verdade só perde para do Amapá, mas aí a gente está falando de área de fronteira, né? Não é o caso da Bahia, e mais, né? Estamos falando de um governo de esquerda na Bahia, do PT, há 20 anos, que não consegue controlar sua polícia. Então isso tudo vai gerando uma crise na área de segurança pública que obriga o governo a se mexer para essa área, sem ter tido nenhuma política para isso até agora. Agora que está começando a correr atrás do prejuízo, meio porque tem que fazer alguma coisa, porque não pode ficar inerte. Mas tem que combinar com o Congresso isso também.
né? Tem que ver o que faz. E a gente sabe que Flávio Dino não é uma figura das mais benquistas ali no Congresso, tanto que o cartão amarelo, que eu mencionei agora há pouco, dado àquele que foi indicado para a Defensoria Pública da União, é também um cartão amarelo para a indicação do Dino, que melhor que faz agora talvez seja ficar quieto lá no Ministério da Justiça, sob risco de ter seu nome rejeitado para o Supremo, e aí, claro, tem que tomar providência para a segurança pública, sabendo que vai ter que negociar com o Congresso, resgatar o Sistema Único de Segurança Pública, que também é um projeto que ficou pelo caminho, ter alguma política, investir, melhor dizendo, em inteligência investigativa, e nisso o COAF tem um papel importante, o COAF que tem um pessoal ali muito parco para suas necessidades, porque não adianta ficar comprando arma simplesmente, isso não vai resolver o problema. Se tivesse resolvido, a gente não tinha mais violência no Brasil. O problema é muito mais sufocar o crime organizado com base nessas estruturas. Então, o governo à procura de uma agenda, para além daquilo que vem tocando no sentido de empurrar aí o barco e tentar fazer um ajuste fiscal na economia desde o começo do ano. Agora, fora isso, tem que achar uma agenda, uma coisa que lhe dê cara, que fala, olha, o governo tem aqui uma coisa que vai ser um diferencial. Parece que até agora não tem. Talvez, essa questão da segurança pública possa ser uma, e se for, vai ser inclusive uma imensa novidade para a esquerda no país, né? Porque a gente sabe que a esquerda não tem, historicamente, uma política mais proativa em termos de segurança pública que possa chamar de sua, que lhe distingua, né? Quem tem isso é a direita, mas veja, não porque resolve o problema, mas porque dá um discurso para ela, que é o mesmo de sempre, né? Que é violência, porrada, bala, bomba, tiro, matar gente, que resolve a situação, e a gente sabe que não resolve. Bom, o Lula, quando ele... Até no começo, aí se achava, eu conversei com algumas pessoas que tinham contato direto com ele, achavam que ele tinha voltado aí do período de prisão diferente, estava mais quieto, mais isolado, e pereré. Depois ele deu uma entrevista explicando que não, que era aquele problema nas costas lá que doía permanentemente. Então ele se dedicou à parte internacional, esperando um tempo aí para poder resolver a questão das costas, e fez um discurso animando. Agora estou bem, vamos aí, vamos. O problema foi a estratégia montada, porque, de repente, a única estratégia que tinha lá era a do Haddad de ajuste fiscal. E essa estratégia consistia em quê? Vamos fazer aqui o que o mercado quer, vamos negociar com a Câmara, e a gente consegue negociar com o Roberto Campos Neto, confiar no bom senso deles, na responsabilidade institucional deles, e daí fazer uma meta de déficit zero, e essa meta de déficit zero, a opinião pública vai entender que não vai ser possível por conta de tais vazamentos. Então, isso e mais todas as concessões feitas aí com arcabouço fiscal vão criar uma pressão adicional que vai fazer o Campos Neto acelerar a queda da Selic e o Lira aprovar as reformas, e daí a economia começa a andar, e com a economia começando a andar, Lula ganha força política. Na época, eu apontei 2 erros de análise fundamentais, né? O primeiro, que é muito típico do Haddad. O Haddad é um cara profundamente bem intencionado. E ele acredita, é um racional, ele acredita no poder da racionalidade, dos argumentos, e teve a boa-fé de acreditar no Roberto Campos Neto. E a gente alertava desde o começo, o Campos Neto é um agente do bolsonarismo. A questão do Campos Neto é inviabilizar o governo Lula através da Selic, das restrições todas, aí virá um ministro aí do Tarcísio de Freitas. E mesmo que acelere a queda da taxa Selic, não vai ser suficiente no ritmo, mesmo que fosse para 0,5%, para recuperar a economia a tempo. A tempo o que é? Se tem as eleições de 2024, se o Lula não mostrar fôlego aí, aquela frente democrática que derrotou o antibolsonarismo vira fumaça. Daí é capaz até que lance aí o Luiz Roberto Barroso de terceira via, que é do jeito que ele está aparecendo aí. E o Arthur Lira é a mesma coisa. Num certo momento, o Haddad compartilhava algumas vitórias com o Arthur Lira, achando que ele ia ficar, se sentir... Tem pessoas que se movem por interesse e pessoas que se movem por reconhecimento. Quando você mistura as bolas, dá tudo errado. Ele achou que o reconhecimento do Arthur Lira ia fazer o Arthur Lira ser um cara de bom senso, aí, patriota, e é evidente que não era isso. Então, o que aconteceu? Num primeiro momento, com muita pressão aí, a taxa Selic, a queda passou a ser de 0,5%, logo depois o Campos Neto quis retornar, a luta nesse momento é para isso, e nem que for 0,5% ou 1%, se você entra o ano que vem, vai entrar até meados do ano,
com uma Selic de 2 dígitos, acabou a recuperação da economia. Então, e as concessões feitas ao Lira aí para aprovação de reforma foram gradativamente enfraquecendo o Lula. O Lula não tinha. A bandeira que era? A bandeira é o déficit zero. E daí pega aí umas políticas compensatórias, aí volta a Bolsa Família, isso e aquilo, e o Lula vai votar. Então, digamos, esse plano de ação, essa recriação da utopia, essa questão de mobilização, você tem um país extremamente carente aí de pacificação e de mobilização em favor do país, aquela mobilização suprapartidária. Os partidos, você não tem partido, você tem um Supremo que segurou a peteca no golpe do Bolsonaro, mas é um Supremo que tem um palanqueiro agora no Supremo aí, não vai entrar em... Você tem um Congresso desarticulado, querendo tomar o poder, você tem um Judiciário desarticulado, um Ministério Público Estadual, tudo desarticulado. Ou seja, é um trabalho de reconstrução com muita dificuldade, que, pelo menos, nós temos um grande ativo, que é a figura pública do Lula. Mas a figura pública do Lula, sem um projeto grandioso que junte todas essas pontas, não vale nada. Então, a cada dia que passa, isso aí ele acordou para isso, mas acordou de uma forma destrambelhada, né? Foi aquela declaração. Até a gente escreveu aqui, pô, não tem nenhuma relevância esse negócio de 0,5%, 0,25%. A situação fiscal brasileira é das mais sólidas. Tem uma figura do governo que circulou agora aí, fóruns internacionais, pega a presidente aí do Santander Mundial, ou pega o presidente do Bradesco. Ninguém está preocupado com a questão fiscal, porque sabe que, vindo o crescimento, esse pouco que tem de déficit fiscal é resolvido. Mas o Haddad achava que, fazendo a pressão do déficit zero, ele iria conseguir reformas que são relevantes, evidente. Você tem vazamentos aí de ICMS, de impostos estaduais aí que são revoltantes. Mas não dava, só isso não dava. Então Lula percebeu que estava sem bandeira, percebeu que ele estava sendo um líder sem credibilidade perante até a sua base. Você não tem legitimidade, como é que vai enfrentar o outro exército? O primeiro passo é você ganhar a adesão do seu exército, e daí entra não só PT, mas esse campo progressista, depois estabelecer bandeiras que permitam ampliar a adesão, e ele com essa posição, eu não sei, atribuo aí a doença dele nesse período, ele foi perdendo gradativamente substância. Ele acorda de uma forma destrambelhada, que é falando aquela questão correta, que o importante aí são os investimentos, que essa questão de 0,25, tudo não faz diferença. O mercado já precificou um déficit de 0,8 no ano que vem. Então, você falar em 0,25 não quer dizer nada. Por que está esse angu no mercado? Se você pega os grandes players mundiais, ninguém é preocupado com a situação fiscal brasileira. É porque você tinha um vencimento aí do mercado a termo aí de multimercados, e esse pessoal estava apostando na alta, e a declaração do Lula derrubou um pouco. E como nós temos uma imprensa e editorialistas absolutamente ignorantes em questão econômica, que vão só pelos ruídos do mercado, deu esse angu. Então, o que o Lula vai ter que fazer agora? Uma freada de arrumação. Você não tem um ministério funcionando adequadamente, com exceção da saúde. Você vê a educação, o ministro lá está nas mãos do Jorge Paulo Lema. Faz um acordo aí com uma ONG de bilionários, fala, pô, o que a ONG de bilionários tem para oferecer? Bilhões. Não. Eles vão oferecer consultoria para um processo de digitalização das escolas que beneficia o Elon Musk, com quem certamente o Jorge Paulo Lema quer fazer negócio. Então, você tem todas as áreas. A área de direitos humanos, apesar de ter um grande ministro lá, está totalmente inerte aí por conta do receio do Lula de enfrentar e descontentar os militares. Você tinha antes, gente, olha, quando 2007, 2008, que a imprensa estava inteirinha, quando surge o mensalão lá, a primeira fase, caindo em cima do Lula, você tinha uma orquestra lá. A imprensa sempre dando que o Lula acordava de manhã bêbado, aquela história. Quando isso acontece, você tem que ler nota de rodapé. E eu conversava com alguns ministros, como é que é o modo de gestão do Lula? Aí ele junta todo o ministério aqui e pede ideias boas. Daí, quando ele compra a ideia, ele chama a pessoa que trouxe a ideia e me fala 3 coisas. O que isso é bom para o Brasil, o que isso é bom para o povo, o que isso é bom para o meu governo. E vai tirando as coisas do cara. Quando se convence, aquilo vira uma proposta de governo. Então, na reunião ministerial, o seguinte é a proposta de governo.
Mas você tinha ali uma articulação de governo, funcionava, era uma máquina que funcionava lá, você tinha uma casa civil que funcionava. Hoje ele não tem isso. Ele não tem o Zé Dirceu lá, a própria Dilma, do certo período lá. Então, essa reconstituição vai ser muito mais trabalhosa, né? Você tem lá o presidente da EBC que entra nessa discussão aí de Israel, Palestina, a favor da Palestina. Você tem o cara da Apex. Era um militante tucano aqui, que o Geraldo Alckmin levou para lá, da Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações, cujo maior mercado, o mercado mais promissor, é o Oriente Médio, e dá uma declaração em favor de Israel. Ou seja, espero que agora o Lula, com essa enquadrada, ele comece de novo a fazer um trabalho de base. Primeiro, articular todo o ministério, depois ter um programa de mobilização de pessoas, e tem ideias no ar aí. O Brasil tem um conjunto de ativos fantásticos aí. Ele tem. O que são ativos fantásticos? São aqueles estruturas que atingem o Brasil inteiro: bancos públicos, federações de indústria, federações de agricultura, centrais sindicais, sistema cooperativista, sistemas que nem o MST. Isso aí são ativos fantásticos. Você tem que saber como você junta tudo isso num projeto integrado, associações comerciais que estão nas mãos de bolsonaristas por falta de projeto. Então, o trabalho do Lula vai ser ter essa ideia e largar a obsessão fiscal, mas não é jogando contra o Haddad, é não falando mais nada. Isso é uma coisa óbvia, né? Agora, obviamente tem um pessoal aqui que está nos assistindo meio desesperado, eu vou fazer aqui um disclaimer, né, que nós estamos achando que obviamente, fosse o Bolsonaro, a situação seria terrível. Não, esse ano é muito melhor do que um segundo mandato do Bolsonaro. Imagina que... O que não quer dizer que não possa melhorar, tragédia. Né? Eu vou ler até umas mensagens aqui. O Elielson Felipe. Vocês deveriam falar do crédito que o governo Lula conseguiu no exterior para depois focar na política interna. É isso que ele está fazendo nesse momento. Política externa era prioridade, o Brasil estava queimado. A Maria Ribeiro. O presidente Lula pegou o Brasil falido, mas está colocando aos poucos nos trilhos. Veja a competência dele. E a Marli Gomes. Tivemos um governo que fez campanha e sofreu por 4 anos. Agora exigir da esquerda que o Lula estanque todos os fundos em 1 ano, aí é torcer contra. E aí o Gil Miranda, Lula está vacilando. PGR ainda está com o odor fétido do Aras. Procurador não foi indicado por quê? E o Igor, gostaria de saber como o governo Lula luta contra o Centrão. Na verdade, vejo o Lula cumprindo todas as vontades do bloco. A presidência da Caixa foi a última. Bem, e só aproveitando o embalo, Sérgio, e a gente tem aqui a conterrânea do Nassif, a Zizi Dunder, de Poços de Caldas, saudações democráticas a todos e todos do Política na Veia, 3 e excelentes jornalistas. Só dar um disclaimer aqui também, que eu não sou jornalista, eu estou aqui de bicão, né? Sou cientista político, jornalista são os 2 colegas aí. Não, mas é isso, de qualquer forma, me parece que é preciso retomar uma iniciativa, quer dizer, também se acreditou que a simples recriação dos programas que foram sucesso nos 2 primeiros mandatos seria suficiente, mas aí esbarramos no problema, falta de dinheiro, um país sem dinâmica econômica, sem perspectiva de crescimento, e é isso, quer dizer, de onde vai sair o coelho da cartola para dar essa virada? Vamos pegar primeiro o Lula. Para nós, o Lula é o maior ativo nacional. O Lula foi o cara que saiu da cadeia e salvou a democracia do Brasil. O Lula hoje talvez seja o governante internacional de maior estatura e dimensão. Então, dizemos, nós temos essa sorte de ter um ativo político que nem Lula. Agora, esse ativo político tem que estar com um plano na cabeça. Esse é o ponto central. Então, o fato dele ter feito internacionalmente, fez um trabalho excepcional. Vamos pegar um caso aí. O Brasil é a bola da vez. Quando você conversa com o pessoal de fora, tem 3 países que são a bola da vez para novos investimentos: Índia, México e Brasil. A situação fiscal brasileira, os caras não estão nem aí, não tem a menor preocupação. Quando você compara a situação fiscal e dívida pública com de outros países, é uma situação absolutamente tranquila. E você tem uma baita manipulação dos indicadores aqui, ao misturar investimento com gasto corrente, isso aí a gente pode falar. Mas vamos pegar. O Brasil é a bola da vez, entre outras coisas, por conta da energia limpa, da energia verde. E é em 2 sentidos. Primeiro, as empresas que vêm explorar energia verde aqui, e segundo, as empresas que vêm produzir aqui.
Porque você tem empresa que não consegue produzir mais na Europa, não consegue produzir em outros países, porque consome uma energia que vai contra aí as normas, a ESG, contra as normas de meio ambiente, então tem que produzir no Brasil. Então o Brasil tem dois trunfos muito grandes aí, que é o mercado interno, é a abertura para a América Latina, que é a grande porta de entrada para a América Latina, é um ator fundamental com os BRICS aí, com a China. Então, quem quiser entrar, você tem que fazer o que qualquer país racional faz, estabelecer contrapartidas. Não está sendo discutido isso. O que é contrapartida? Você quer vir para o Brasil? Tá. O que você oferece? Em termos de transferência de tecnologia, em termos de ter fornecedores brasileiros, em termos de ter associação com empresas brasileiras. Agora mesmo, na terra da Zizi Dunde, lá em Poços de Caldas, descobriram lá, já tem direito de lavra lá de uma terra rara lá que vai ser central. Aí foi vendido para uma Vale australiana por $1 bilhão lá. Adquiriu as terras, tudo. Quer dizer, Poços de Caldas é o novo Eldorado, é isso? Vamos todo mundo para lá. Vai ser um inferno. Imagina, com o Zema, governador lá e tudo. Agora, qual a contrapartida? Então, digamos, o Lula, ele tem que... O brasileiro hoje está órfão. Então, o Lula ele tem que assumir essa posição de liderança e de defensor de interesses brasileiros. Isso passa por defender a produção e o emprego internamente. Passa por você ver maneiras de reduzir aí custo do dinheiro para pequena empresa e para grande empresa. Se tem uma indústria siderúrgica aí que está ameaçada pela importação da China, tem que incluir impostos de importação. Ou seja, a defesa do Brasil, porque o Brasil hoje é um país que está, graças a Bolsonaro, graças a Temer, graças a Lira, é um Brasil que está se desfacelando aí. E não adianta, você tem um orgulho aí da atuação internacional do Lula, claro, maior orgulho aí, mas como que você transforma isso em ganhos para o Brasil? Esse é o desafio, e as críticas visam justamente alertar para isso, sabendo da importância política do Lula. Né? Eu queria só, antes, Cláudio Couto, só levantar um outro tema. Obviamente, no governo, nos 4 anos do Bolsonaro, a gente teve 2 anos de pandemia. O Bolsonaro disse que isso foi um impeditivo para o governo dele. Disse, apesar das 700 mil mortes, que eu lamento profundamente, todo aquele processo também, em alguma medida, impediu que o desastre do Bolsonaro fosse maior, do governo Bolsonaro, sem nenhuma que foi péssimo para o mundo, para o Brasil, os 2 anos de pandemia, mas agora o governo Lula está também sob um outro ambiente internacional muito complexo, que a gente tem, além da guerra Rússia-Ucrânia, a gente tem agora esse conflito na faixa de Gaza, no Oriente Médio. O mundo está paralisado também, quer dizer, também o mundo está numa fase de desaceleração econômica, os negócios estão parados, a recuperação da China também depende um pouco disso, quer dizer, o ambiente também não é favorável nesse momento. Não, você tem toda a razão, né? Quer dizer, não é um momento tão tenebroso quanto aquele da pandemia, evidentemente, acho que você coloca bem, que aquilo, enfim, é alguma coisa que eu diria que mais de uma geração foi incapaz de ver algo parecido, né, no planeta. Né? Em 100 anos a gente não teve alguma coisa, no mínimo, parecida com isso. Estou pensando na gripe espanhola, claro que a gente teve também 2 guerras, né, mundiais, e isso evidentemente tem um peso brutal, né, mas é claro, o cenário agora não é dos melhores, evidentemente. Agora, acho que os problemas maiores, né, que o governo tem enfrentado não são tanto esses problemas que vêm do fronte externo, né, como alguém colocou aqui há pouco, né, um dos papéis fundamentais do Lula nesse começo de governo, foi uma das pessoas aí que nos assiste, que fez um comentário nessa direção, foi tentar reconstruir a posição do Brasil no planeta. Afinal de contas, foi mais uma das áreas que o bolsonarismo devastou, né, ao longo desses seus 4 anos. O que, aliás, teve um custo político interno também, é bom que se lembre. A pesquisa recente da Quest mostra que um dos pontos que incomodaram vários dos cidadãos aí, que analisaram negativamente o governo, foi o fato de acharem que o Lula está muito preocupado com a política externa e pouco preocupado com o que acontece aqui dentro. Escolhas trazem custos junto, né? E essa aí trouxe esse. Ou seja, ao priorizar essa agenda no primeiro momento, acaba sofrendo um desgaste interno.
Mas acho que as dificuldades maiores vêm daquilo que estava logo no primeiro momento da nossa conversa, na questão que você levantou, Sérgio, quando você falou da questão de que o governo precisa aí encontrar um rumo mais claro para mostrar que veio nesse momento. Acho que esse é o grande ponto, né? Tem uma agenda, claro, que está colocada desde o começo, que é a agenda de reconstrução nacional, depois dos anos de destruição, e a agenda da política externa, como eu já acabei de falar, entra nisso, mas não é só a política externa, é uma coisa muito mais ampla, mas tem que, além dessa política de reconstrução, todo governo tem que mostrar uma coisa mais própria, né? Uma coisa mais, vamos dizer, autoral, né? O que ele tem de diferente para propor? Né? E aí é que eu falei também que acho que a política de segurança, essa crise pode se revelar uma certa oportunidade. Se o governo souber atuar nessa frente, se ele de fato tomar providências que permitam enfrentar esse problema de maneira mais efetiva do que tem se enfrentado no Brasil desde a redemocratização, aí sim ele pode ter um trunfo que vai lhe diferenciar. Porque muito do resto é reconstrução, inclusive das políticas que os próprios governos petistas fizeram anteriormente, as políticas sociais que foram descontinuadas, ou que foram, se não descontinuadas, desorganizadas, como, por exemplo, toda a política de assistência social, né? O cadastro único foi abandonado em prol de auxílios emergenciais e de auxílios sem qualquer tipo de lastro, em condicionalidades que a gente sabe são importantes para justamente capacitar de forma intergeracional as populações mais vulneráveis, né? Nada disso foi mantido durante o governo Bolsonaro, pelo contrário, está sendo agora retomado, né? Agora, é preciso realmente ter uma postura mais proativa. Acho que aí é que está a grande dificuldade. Até porque a gente viu isso já no caso da guerra da Ucrânia, né? Da invasão russa à Ucrânia, e vê agora com a carnificina promovida por Israel na Palestina, que, na realidade, passa-se um tempo e essas coisas viram rotina, né? E aquele impacto inicial do conflito, ele vai sendo, de alguma forma, acomodado à política do dia a dia. Claro, não quer dizer que não haja consequências, não haja sequelas. Acho até que, do ponto de vista da economia mundial, tem muito mais efeito a guerra Rússia-Ucrânia do que esse conflito no Oriente Médio, que já é uma coisa quase que endêmica ali da região, enquanto que no outro caso você teve ali a interrupção do fornecimento de uma série de cadeias importantes, você teve a afetação da cadeia de energia, você teve a afetação da cadeia de grãos, enfim, você tem um monte de outros problemas que são afetados pela guerra na Ucrânia. Agora, nesse outro caso, claro, você cria um ambiente de instabilidade num primeiro momento, a gente não sabe, inclusive, como os demais países árabes, ou mesmo quando não são árabes, países muçulmanos vão reagir. O caso do Irã é um caso importante, né? Não é um país árabe, mas é um país islâmico e que pode ter um papel importante nesse caso, né? E isso vai gerando, claro, um cenário de instabilidade. Ao se falar de muitos desses países ali da região do Oriente Médio, a gente está falando necessariamente também de petróleo, isso pode ter um segundo impacto na questão energética, então esse também é um elemento sensível, mas, por enquanto, o conflito ainda está circunscrito, é mais uma incerteza em relação ao que pode vir do que propriamente um problema já colocado em termos desses outros efeitos. Então, insisto, acho que o problema ainda é mais interno do que externo para o governo brasileiro. Pacífico? Vamos ver agora aí, digamos, a maneira como o Ministério vai se organizar. Você tem uma tentativa de iniciativa aqui feita pela Fiesp, pela nova CNI, agora que entrou um presidente mais ativo aí. Você tem um conjunto de políticas aí de mobilização que estão à mão do presidente, aí, se ele tiver alguém lá para pensar por ele. Aí. Agora, por outro lado, quando você avança na resistência do Congresso aí, esse embate com o Supremo traz questões. Você vê o que é perda de rumo. O principal cara do Congresso hoje, o sujeito que mais desestabiliza é o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre virou presidente do Senado com apoio do Randolph Rodrigues, contra o Renan Calheiros. Ou seja, você teve uma mudança também, é interessante esse coronelato de direita, você teve uma mudança política no Nordeste, aí, com novos partidos surgindo, aquelas famílias tradicionais sendo afastadas ou indo para segundo plano. Mas você tinha um conjunto de coronéis nordestinos aí, Sarney, um deles, que podia, na sua base, aí, ser um horror, ser um terror, seja o que for,
mas eram fatores de estabilidade. O Sarney sempre foi um fator de estabilidade, Renan Calheiros sempre foi um fator de estabilidade, e esse pessoal foi substituído aí ajudavam a administrar esse centrão, não propriamente o centrão era coisa mais miúda ainda, é coisa para Temer, para bicheiro, né? Que nem Temer era. Eu digo que ele era bicheiro porque toda a campanha dele foi financiada por bicheiros aí. Então nós perdemos aí, digamos, esses mediadores. Você tinha, na direita, você pega lá, logo depois da Constituinte, os mediadores na direita eram Roberto Campos, acho que até o Delfim chegou a ser deputado aí, né? Com essa campanha contra a política em geral, aqueles caras que eram, digamos, mais personalidades em suas áreas foram saindo. E teve esse enfraquecimento desse coronelato nordestino aí, que tinha um papel relevante. Então, você sai Renan Calheiros, entra Arthur Lira. Sai Sarney e entra Alcolumbre. O próprio ACM. O ACM era mais truculentão lá, mas, digamos, então essa arte da política foi para o vinagre. Outro dia eu fui participar de uma mesa aí, daquele livro do Mitre sobre os debates. Os debates lá atrás eram outro país, né? Mas os debates lá atrás tinha Brizola, Lula, Maluf, nem sei se você me chegou a participar de algum, o Ronaldo Caiado, que já era aquele jeito desde a época. Mas você tinha, digamos, era um país muito menor e com um sistema político relativamente estabilizado girando em torno de PSDB e PT, os dois garantindo a governabilidade. De lá para cá, você passou a ter um país de massas. Houve a inclusão, houve esse avanço significativo dos neopentecostais em cima do relatório Rockefeller, aí, em cima do pacto do João Paulo II com o Reagan, lá, que acabou com o trabalho da igreja, e o sistema político não conseguiu se articular. Então, esse sistema político que tem hoje, as figuras referenciais não tem mais. Quando você vai ter um novo Ulisses Guimarães? Quando você vai ter um Teotônio Vilela? Mesmo do lado direito, um ACM. Então, o que você tem hoje é o baixo clero dominando em todos os níveis, e os caras só querem saber. Vamos pegar o PFL, o DEM teve uma época que ele lançou um projeto, eu não lembro se já estava chamando PFL ou DEM 2000, 2020, uma coisa assim, que era um projeto dentro da linha deles aí, de estabelecer um cenário de longo prazo. O PT tinha os seus pensadores aí, eu acho que o Mensalão foi a jogada política de maior mira aí, porque matou de uma vez só politicamente Dirceu, Genuíno, quem? Então o PT perdeu totalmente a visão estratégica. Então o que ficou? O que sobrou? Sobrou a liderança do Lula, de um lado. PSDB, depois da morte aí do Covas e do Montoro, aí ficou nas piores mãos possíveis, Serra e Aécio. Né? Então, como que se vai dar essa reconstrução política? Como é que vai ser? Eu queria levantar um ponto com você também sobre a sociedade brasileira. A gente teve essa pesquisa mais recente da Quest, que dá essa queda aí, uma redução do apoio ao Lula, mas tem dois fatores interessantes ali. Eu queria, Cláudio Couto e Nassif, ouvir sobre isso, que também tem muito a ver com como você vai conduzir esse país com um projeto que seja, que a maioria aceite, concorde e leve esse país adiante. Você vê, de um lado, que na pauta de costumes é um país reacionário, e na pauta econômica é um país antiliberal, do ponto de vista econômico, né? Isso de alguma forma te surpreende, Cláudio Couto? E como é que você lida com isso? Quer dizer, tem toda essa discussão, por exemplo, a agenda identitária não tem identidade. Mesmo no grupo de eleitores do Lula, por exemplo, há um número razoável que acha, por exemplo, que se horroriza, por exemplo, com um beijo entre pessoas do mesmo sexo na rua, que não querem saber que acham que tem ideologia de gênero na escola e tal. E, ao mesmo tempo, são a favor de todas as políticas econômicas, ou pelo menos são a favor da maioria das políticas econômicas do campo progressista, são contra a privatização, a favor do aumento do salário mínimo. Que país é esse? Fazer essa pergunta genérica e já batida, Cláudio. Olha,
Sinceramente, Sérgio, não me surpreende, não. Isso não é coisa nova, né? Isso está aí há muito tempo, essa disjuntiva, né? Entre gente, vamos dizer, progressista na economia e no social e conservadora, se não reacionária nos costumes. Isso está aí há muito tempo. Assim como a gente vai ter o contrário, né? A gente vai ter gente ultraliberal na economia e libertária nos costumes, né? Vai ter essa outra situação também, né? Podem não ser tão numerosos assim, acho que para nenhuma das duas coisas, diga-se de passagem, mas, né, vai haver também essa situação. E é um dado que já foi captado por várias outras pesquisas, o que, por um lado, mostra também o seguinte, né? Qual é o caminho para você chegar em certas parcelas da população com uma plataforma mais progressista, né? Não vai ser enveredando pela discussão da agenda dos costumes, ou até, se a gente quiser pegar assim, da agenda woke, né? Essa agenda identitária e tudo mais. Mas vai ser, evidentemente, em cima de questões de política social, de recuperação econômica, que me parece, inclusive, é a aposta que, por exemplo, faz o atual presidente da República. Ele aposta nisso, né? Ele também não se preocupa muito com essa outra agenda, ele está muito mais preocupado com essa questão econômico-social. Podemos até, talvez, dizer que isso tem a ver com a sua própria trajetória, né, de liderança sindical, né, de um líder da esquerda na América Latina no momento em que essa nova agenda, muito centrada na questão identitária dos costumes, ainda não estava tão claramente colocada, né, ela era um elemento residual ali no debate público, então isso tudo que ganhava mais relevo. Às vezes tem também o efeito de uma insensibilidade muito grande do presidente para certos temas. Veja-se, por exemplo, a questão toda que está se travando aí em torno do problema de indicar ou não uma mulher para o Supremo, e mais ainda, se vai ser uma mulher negra para o Supremo ou não. Ao mesmo tempo, um presidente que contempla essas demandas, criando o Ministério dos Povos Indígenas, tendo ali uma representante importante da questão feminina no Ministério das Mulheres, tendo o Ministério da Igualdade Racial, né, tendo o Ministério dos Direitos Humanos realmente ativo nessa questão. Mas, quando você pensa naquilo que de fato ocupa a cabeça do presidente, nada indica que sejam essas outras agendas. Né, tudo indica que é a agenda socioeconômica, e nisso ele está em linha com a maior parte da população brasileira. Né, seja ela uma população mais à esquerda, e aí, vamos dizer, essas duas coisas tendem a estar juntas, seja uma população mais conservadora, mas que não é conservadora em questões de ordem econômica e social, né, quer um Estado presente, quer um Estado que provisione políticas sociais, quer um Estado que garanta assistência aos mais vulneráveis, e que, inclusive, quer um Estado presente em áreas importantes de investimento. Veja que, normalmente, quando você também pergunta para as pessoas se elas são contra ou a favor de privatizações, as privatizações não tendem a ser populares entre esses setores, né? Ainda que algumas áreas, né, são inevitavelmente privatizadas, e até podemos discutir, né, o quanto isso, inclusive, não pode ter sido positivo, no caso das telecomunicações. Quando você vai, por exemplo, uma questão como saneamento, pesquisa que foi feita recentemente em São Paulo, se as pessoas eram contra ou não a privatização da Sabesp, por exemplo. Uma ampla maioria contrária à privatização da Sabesp. Né? E isso você enxerga em outras áreas e em outras regiões do país também. Então, é uma aparente assimetria, mas que eu diria, está aí há muito tempo, e duvido que isso vá mudar. Acho que é muito da percepção política e social brasileira essa questão de que o Estado tem sim um papel decisivo nessas frentes. E até, se a gente quiser voltar um pouco no tempo, podemos colocar isso, inclusive, na conta do que foi a mudança varguista na sociedade brasileira. Né? Um presidente que voltou a dar peso importante, por exemplo, para a Igreja Católica naquele momento, não tinha importância das igrejas evangélicas como tem hoje. Na presença no governo, inclusive criou o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, foi responsável pela construção do Cristo da Estátua Redentor ali em cima do Corcovado, né? Fazia em cerimônias públicas, serem acompanhadas as cerimônias públicas de missas campais, né? Ou seja, tinha uma pauta conservadora nessa área, mas, ao mesmo tempo, criou o Estado Social no Brasil, foi responsável por uma atuação proativa do Estado na questão do investimento público. Ou seja, essa disjuntiva já estava presente ali, me parece, ela ficou aí impressa nessa percepção da sociedade brasileira sobre esse tipo de assunto. Quando a gente vê, digamos, o ponto em comum da ultradireita é a pauta moral.
É a pauta moral. Né? Esse é um ponto complicado. Mas quando a gente vê, por exemplo, tem muita resistência, digamos, aos evangélicos em geral. Eles tiveram uma atuação vitoriosa aí nesses conselhos tutelares, mas eles têm uma ação social relevante também. Sim. Ação social, eu lembro quando começou nas prisões, os primeiros trabalhos, você conversava com gente do governo, falava, nossa, a atuação dos evangélicos lá de recuperação de família, recuperação de drogado, é relevante. Ou seja, tem o jogo, você tem que separar o joio do trigo aí em todas as áreas. E daí entra essa questão quem controla a agenda de discurso é o governo. Eu estava vendo outro dia a Globo News, o governo entrega a Caixa Econômica para o Centrão. Toda a discussão lá é que tirou uma mulher e colocou um homem. Meu Deus do céu, se colocasse uma mulher do Centrão lá, em que mudaria isso? Ou seja, essa falta de um discurso central da parte do governo, e o governo, um dos grandes trunfos que tem em governos e ministérios da Fazenda e tudo, é poder controlar a pauta, dizer qual que é a pauta que vai ser discutida, definir a pauta, lá, jogar a pauta para levar pau, para levar defesa e tudo. Então, digamos, isso aí está ligado a essa falta ainda de um projeto aí que dê... Não, essa questão, cá para nós, você entrega o Centrão para a Caixa Econômica, a Caixa Econômica para o Centrão, você vai discutir se é mulher ou homem? Meu Deus do céu, né? Tem que ter... Eu acho que as pautas identitárias, esse negócio da atuação dos negros em defesa dos direitos negros, dos LGBTQIA em defesa, foi fundamental para dar uma nova dimensão, aí, mas depois pretender levar isso para políticas públicas maiores, sendo que as políticas públicas maiores estão contempladas justamente na criação desses ministérios que vão trabalhar esses pontos efetivos, como o Couto colocou, né? Então está faltando, digamos, quando você não tem a agenda, fica tudo solto no ar, todas as discussões viram uma torre de Babel aí, uma falta de assunto aí, que daí você pega o jornalismo, que hoje é jornalismo só de notinhas aí, pegar intriguinha daqui, intriguinha dali. Então, é isso que se espera do Lula agora, depois ter acordado aí, dessa freada de arrumação, que ele consiga trazer essa bandeira, que é essa bandeira do crescimento, do desenvolvimento, da redução das desigualdades, da redução da pobreza, mais do que das desigualdades. Agora, Nassif, como a gente já discutiu aqui em vários programas, fica parecendo que é uma vitória do governo, por exemplo, a certas votações, quando na verdade é uma vitória do Arthur Lira. Esse caso, por exemplo, da tributação dos fundos exclusivos de offshore é mais um caso. No fundo, também um projeto que está sendo desfigurado. O que vai sair dele é melhor do que nada, mas é quase 8%, nada. Você vai dar 8% em cima do estoque, qualquer classe média aí paga muito mais que isso de imposto, né? Então esse negócio do Lira, enquanto o chefe do Lira é o mercado financeiro, é o André Esteves e outro. Enquanto você viu, por exemplo, reforma fiscal e tributária, ele estava junto. A hora que começa a entrar nos interesses específicos aí de bilionários e tudo, é um outro jogo, né? Esse foi um dos enganos, eu acho, que do Haddad aí, de achar que o Lira ia ser convencido pela consagração popular de entrar para a história. Pô, o cara é um baita do malaca lá de Alagoas, envolvido em tudo quanto é rolo, aí vai querer reconhecimento. E agora ele ficou tão convencido que a lógica dele pediu para incluir o nome dele numa pesquisa para presidente, rapaz. Você vê como que você cria vácuos. Quando você cria vácuos, qualquer loucura vale. Qualquer loucura vale. Os caras passam a voar que nem esse pessoal que reza para pneu, que reza para disco voador. O Lira agora quer ser presidente. Agora, essa disputa da terceira via vai ficando cada vez mais interessante, né? Quando você matou o Lira, Luciano Huck, o eterno Luciano Huck, Eduardo Leite, Tarcísio, Zema, realmente, e Barroso. Essa aí trata-se realmente de uma escolha muito difícil. Agora, o Cláudio Couto, fazer essa piada aqui, até esqueci. Não, voltando aqui. Teve uma pergunta aqui de um dos nossos telespectadores, vamos chamar assim, internautas. Você acha qual a dificuldade que te parece aí tem o Lula nesse momento para resolver STF e PGR? Onde é que você acha que o bicho está pegando? Olha, é difícil saber, né? Acho que no caso do STF, eu entendo que é uma dúvida do próprio Lula sobre quem escolher mesmo. Porque
Porque acho que no fim das contas, ele está sob esse fogo cruzado aí de demandas, isso faz com que ele hesite em tomar a decisão. E acho que nesse caso adequadamente, né, a discussão da indicação de uma mulher ali para o Supremo é uma coisa que acaba tendo algum peso, né, nas preocupações do presidente da República. Né? Afinal de contas, a gente tem um problema ali de composição. Né? Muito esquisito, né? Num país como o Brasil, você ter um Supremo de 10 homens e uma única mulher. Não faz sentido um negócio desse. Então, acho que é de se esperar que o presidente, no mínimo, hesite antes de tomar a decisão final. Além de tudo, acho que ele está avaliando o cenário político para além dessa questão. Quando, por exemplo, a gente considera o problema relacionado aí à questão da chance de aprovação do nome. Né? O nome do Dino subiu no telhado. Embora fosse até pouco tempo atrás tido e havido como um nome praticamente certo para ser indicado ao Supremo, não me parece que seja certo mais, por conta de todas as sinalizações que têm sido dadas, tanto por parte do Senado, como por parte do Congresso de forma mais ampla, como de outras figuras dentro do espectro político, né, de forma mais geral, que tem falado, olha, o Dino pode enfrentar dificuldades e o presidente sofreu uma derrota numa indicação para o Supremo, isso significaria uma derrota dura. Então, acho que isso também tem entrado no cálculo. Alguns movimentos que têm feito alguns desses candidatos para o Supremo também têm sido vistos como preocupantes. Né? Foi atribuída, inclusive, ao Dantas, lá do Tribunal de Contas da União, alguma responsabilidade nesse processo de recusa do nome do Lula para a Defensoria Pública da União. E isso teria, evidentemente, desagradado ao Lula, porque, afinal de contas, se o indivíduo está jogando assim para poder pressionar o presidente pressionando, fala, não, peraí, não posso ceder esse tipo de pressão. E aí posterga mais ainda. Acho que tudo isso no caso do STF, acho que você tem ali uma série de outras coisas. E no caso da PGR, aí eu acho que é falta de um nome em que ele efetivamente confie. Né? Porque não vai ser ninguém da lista tríplice, esqueça. Né? Dessa lista tríplice que a gente tem sempre que repetir, porque tem gente que a toma como um maná caído dos céus, né, como uma dádiva dos deuses, como a solução para todos os problemas do funcionamento do Ministério Público, é uma lista corporativista, de uma parte do Ministério Público Federal, não é de todo. Sim. Porque é uma associação dos procuradores da República que não compreende outros setores do Ministério Público Federal que não são representados ali, mas depois serão chefiados por quem vier a ser o chefe da PGR. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Né? E aí o Lula acho que está procurando outro nome. Agora, pelo que tem sido noticiado até esse momento, nenhum dos nomes até agora apresentados o agradaram. Um porque é visto como demasiadamente conservador e já teve posturas lavajatistas no passado. Outro, pelo fato de que na conversa com o Lula também, Lula não sentiu firmeza, não sentiu confiança na indicação desse nome. E acho que enquanto isso acontece, ele vai procrastinando. E há ainda, eu acrescentaria, muito certamente um receio do que será o comportamento, por exemplo, do Davi Alcolumbre, de quem a gente já falou aqui hoje. Né? O Davi Alcolumbre, de repente, se tornou uma figura poderosíssima dentro do Senado, sem ocupar a presidência do Senado. Ali na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, onde ele age de acordo com as suas conveniências pessoais. Veja, até no caso do André Mendonça, lá do Bolsonaro, sem entrar no mérito da qualidade da indicação e tal, mas aquilo que ele fez, de ficar procrastinando durante meses a sabatina do indicado pelo presidente da República de então ao Supremo, é uma situação vergonhosa. Né? Mostra o quilate dessa figura. Né? Uma figura que, na verdade, está instrumentalizando uma comissão da importância da CCJ do Senado para seus fins mais mesquinhos. E, de novo, isso continua a acontecer. Ele não mudou de natureza porque mudou a presidência da República. Continua a ser o mesmo, né, Alcolumbre de antes. E aí, acho que tudo isso faz com que o presidente se acautele. É isso aí. E aí voltamos ao ponto inicial, que é a ausência de uma utopia, de um plano de mobilizador, está por trás de tudo isso aí. O resto tudo fica solto por conta disso. Por conta não é pecado original, porque é um pecado que está em andamento aí, mas que pode ser resolvido. Aí vamos ver nos próximos meses aí o que acontece nesse final de ano. Aí se prepara pelo menos uma estratégia viável para o segundo ano. E também no front, voltando um pouco ao front da política externa, também a gente tem dois aí, não é que são coisas que só complicam um pouco o Senado. Primeiro,
ver o que vai ser essa eleição da Argentina, que pode ser mais uma dor de cabeça para a negociação externa do Brasil, e com consequência, inclusive, sobre o acordo com a União Europeia, que eu, nessa altura, acho que irá para o vinagre. Lembrando que o Brasil deixará, por exemplo, o Mercosul agora em novembro. Será passada a Paraguai. E o presidente do Paraguai disse mas já foi para o vinagre, viu, Sérgio? Já foi. Pode esquecer isso. Até porque não se chega a um acordo sobre a compra governamentais e tudo. E temos outro ponto positivo, que é a construção do BRICS aí, com a participação direta do Brasil através da Dilma, e com a China se posicionando. Você pega a questão argentina. Onde que está a saída da Argentina? Está no Brasil e na China. E agora no BRICS. Então você está tendo, em cima de tudo isso, também uma baita de uma reviravolta geopolítica, o fim dessa supremacia do Ocidente, tudo isso abrindo riscos, mas abrindo possibilidades muito grandes também, né? Getúlio, em outros períodos, você tinha um país mais simples, um mundo mais simples, aproveitou. Getúlio deitou e rolou. O Juscelino, nos anos 50, por que o Juscelino foi apoiado pela elite financeira brasileira? Porque mandava via a indústria automobilística e jogava como sócio Monteiro Aranha, Flecha de Lima, essa elite financeira, né? Então tem que ter. Obviamente você não tinha ainda um país de massas aí que nem se tem hoje, né? Mas o Lula ele tem janela, tem conhecimento, tem. Precisa parar. E você levantou um ponto importante, Nancy, que eu acho que é o grande lance, assim, ou pelo menos o grande discurso que o Brasil pode ter para atrair capital internacional, justamente é a energia limpa. Essa necessidade de uma transição ecológica, uma transição sustentável, como o Brasil tem todas as situações, mesmo importando uma tecnologia que tem muitos problemas. Quer dizer, o Brasil, por uma questão de escala, será obrigado, por exemplo, a aceitar o tal do carro elétrico, que está longe de ser a melhor solução. Mas o carro elétrico brasileiro será mais sustentável do que o carro elétrico, por exemplo, na Europa, onde os caras têm energia a carvão. Então, mas você vê o impacto sobre a indústria automobilística tradicional, né? Que o próprio Estados Unidos está em pânico. Ou seja, é muita complicação, e o Lula tem que ter um think tank lá, ele tem que se cercar. Antes ele se cercava aí, era o Beluso, o Delfim, não sei quem mais, que ele se aconselhava, mas ele tem que ter pensadores, ele tem que ter um conjunto de pensadores estratégicos aí para jogar todas as possibilidades, e ele com a intuição dele, que sempre foi muito profunda, aí escolher os melhores caminhos aí, né, para esse discurso. Pelo menos eu soube que, pelo menos no caso do G20, vai ser retomado um grupo. Ele vai retomar um grupo de aconselhamento para ajudá-lo na atuação no G20. É um ponto. Bem, eu agradeço quem nos assistiu. Então, sempre lembrando, acompanhem os nossos canais, contribuem, ajudem, continuem dando a sua audiência aqui para o Política na Veia. É uma honra ter a audiência de vocês, a participação de vocês, e também dividir essa terça-feira aqui com o Nassif e com o Cláudio Couto. Nassif e Couto, até a próxima. Um abraço, Sérgio Couto. Pessoal, um abração aí, bom feriado. A gente vai enaltecer os mortos para lembrar que nós temos um país aí que tem história, apesar dos lira da vida aí. Até a próxima, Sérgio, Nassif, todo mundo aí que nos acompanhou. Um abraço. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.